Obrigado, Senhor Jesus. Quem estava aqui no domingo passado, levanta a mão. Tenho certeza que você saiu daqui transbordando, né, da chama do Espírito na tua vida. E como é que foi essa semana? Continua aceso o fogo ainda? Aleluia. Você acordou no outro dia falando bom dia, Espírito Santo? Amém? Não é só na segunda que você está bombando, não. É todos os dias. Bom dia, Espírito Santo. Isso é importante. Eu quero ministrar um pouco hoje com você uma palavra que Deus colocou no meu coração sobre a mente do Espírito Santo. O que o Espírito Santo pensa ao nosso respeito? Porque nós aprendemos na semana passada que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Nós já temos falado isso bastante vezes. E uma pessoa tem sentimentos, né? Então, você pode estar ao lado de uma pessoa, está procurando um namorado. E se você não tratar bem a sua namorada, o seu namorado, você vai ficar sem. Porque alguém vai tratar bem. Então, e quando você começa um relacionamento, porque o Espírito Santo ele quer relacionamento, você precisa tratar ele bem. Quando o Espírito Santo ele desceu na forma de uma pomba, lembra? Lembra quando o céu se abriu em Jesus? Jesus ele é batizado. Naquele momento que ele é batizado, o céu se abre e desce a pomba. Lembra? O Espírito Santo formado de pomba. E fala que essa pomba pousou sobre Jesus. E quando ela pousa sobre Jesus, você imagina então um pássaro, uma pomba, pousando sobre você. E você não pode espantar ela. Como é que você anda? Meu pai tem um passarinho que chama-se xaropsita. Porque você pega ela, faz cocô. Pegou na hora. Só que quando a gente pega ela na mão e coloca ela no ombro assim tal, você tem que andar devagar com ela, porque ela voa, ela pula. Porque o Espírito Santo, ele é sensível. Ele é muito sensível. E ele pensa. Ele tem um pensamento a nosso respeito. E a palavra fala que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Sempre o pensamento dele é mais alto que o nosso. Só que tem uma frequência. Uma frequência para você atingir. Presta bem atenção. Uma frequência que você atinge no pensamento de Deus. Qualquer um pode atingir, qualquer um pode. Qualquer pessoa. Desde que obedeça algumas coisas. E a primeira delas é colocar ele em primeiro lugar. Eu vejo pessoas começando negócios direto. Eu vejo pessoas trocando de emprego, trocando de faculdade, trocando de carro, trocando de tudo. E a hora que ela já operou, a hora que ela já fez o que ela queria fazer, tá certo, ela já operou, aí ela vai até Deus e pede para Deus abençoar. Segura na cadeira assim, pra você não cair agora. Deus não tem compromisso com aquilo que Ele não abençoou. Não adianta você fazer planos, e depois pedir para Deus abençoar os seus planos. Por que você não chama o Espírito Santo para Ele fazer os planos com você? O que Ele abre, não fecha. O que Ele dá, ninguém tira. Se é com Ele que você fez, e você fez para Ele, então não vai ter problema que você não possa suportar. Problemas a gente sempre tem. Mas o que Ele estabelece é o que prevalece. E Ele tem pensamentos a respeito disso. Abriu comigo aí em Hebreus? Olha como que ele pensa. Interessante aqui.
Hebreus 3:7. Assim como diz o Espírito Santo. Hoje, olha o Espírito Santo falando, querido. Isso é Deus falando. Hoje, se ouvirdes a sua voz, você está ouvindo a voz do Espírito Santo. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Tem uma coisa que impede Deus de agir em você. É quando você endurece seu coração. E sabe por que a maioria das vezes a gente endurece o nosso coração? Porque somos orgulhosos. Somos orgulhosos e não queremos nos rebaixar a Deus. Não queremos dobrar o nosso joelho a Ele. Não queremos reconhecer a importância que Ele tem e é Ele que faz todas as coisas. Queremos Deus para os momentos que nós queremos. Porque se Deus abençoar o meu negócio, querido, Deus não tem que abençoar o seu negócio, Ele tem que abençoar o negócio dEle. Aprenda a colocar o seu negócio nos negócios do reino. E a responsabilidade vai ser dEle. Ele vai ensinar você a administrar da melhor forma, mas Ele vai prover o recurso, porque a empresa, ou seja lá o que você tiver engajado, é dEle, não teu. Querido, toda vez que eu oro nessa igreja, tem uma sala de oração lá no fundo, você está convidado a participar, tá? Todo dia, às 7 horas da noite, tem oração, das 7 às 8. Toda vez que eu vim aqui orar, esse tempo atrás eu vim de madrugada, que eu levantei e vim aqui, fiquei andando aqui. Você está parecendo louco? Não, querido, eu sou louco. E eu fiquei orando, e eu vim aqui subir, e estava meio frio até, e orava aqui, Deus, como o Senhor é bom. Pai, se lembra de uma coisa, Senhor, isso aqui é teu. Isso aqui começou com o Senhor. Foi o Senhor que plantou isso aqui é teu, Senhor. Eu só estou administrando aqui para o Senhor, isso aqui é seu, tudo isso aqui é seu. Todas as provisões aqui dentro são tuas, é o Senhor que provê. E todo o propósito que o Senhor coloca no nosso coração, o Senhor cumpre, porque o Senhor levanta pessoas para fazer. Então isso aqui é teu. Eu fiquei um tempo aqui orando com Deus. E colocando, e toda vez que eu chego lá no meu serviço, onde eu dou aula, eu pego e eu falo, Senhor, eu estou aqui, mas esse serviço aqui é seu, Pai. O que eu posso fazer, Espírito Santo, para fazer o meu melhor aqui para o Senhor? Porque se eu ouço e eu não endureço o meu coração, Ele pode fazer algo por mim. Mas continua comigo lendo aqui. Se hoje ouvires a sua voz, não endureçais vosso coração, como no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram e me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram em seu coração. Como que erra? No coração. Eu pequei. Quando a pessoa chega em mim e fala assim, eu pequei, eu quero ver o porquê que ela pecou. Porque o pecado já aconteceu. Porque Deus vai perdoar o pecado, mas o erro do coração, Deus julga. Está aqui, Hebreus. O erro do coração, Deus olha no coração e Ele olha para você. Naquele momento que eu estava falando da oferta aqui, Ele estava olhando para o coração de quem está ofertando. Ele olha para o teu coração e Ele quer ver o que está dentro do teu coração. Não é só o que você faz, porque antes de você fazer, você já pensou 1 milhão de vezes como fazer. Não é? E pior ainda, se o teu coração não estiver correto, a tua mente estiver santificada, você já pensou 1 milhão de vezes em como fazer errado, para que o errado seja feito e ninguém descubra. E a hora que a casa cai, aí você desespera. Mas Deus está te avisando. Não adianta você ter, porque está olhando para o coração, que não adianta, depois que Ele falou, não precisa você esperar cair com a mulher, se você olhar para ela com intenções impuras, já pecou. Não precisa aprontar o teu coração, querido. Nós estamos numa fase agora de ruptura, de iniquidade na vida das pessoas, na nossa vida, onde Deus está examinando nosso coração, querido. Nós estamos avançando em Deus, você está avançando, a sua vida está cada dia melhor, mas Deus está olhando para o teu coração. Ele está olhando quem é você na presença dEle, quem você representa na presença, quem é você em Deus, querido. Olha aqui na sequência. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Isso aqui o Espírito Santo fala para uma turma que fica 40 anos no deserto.
nesses últimos 40 anos, né? E daí Deus provê todas as coisas para ele. Quando chega no final, eles murmuram, no meio eles murmuram, eles saem, eles murmuram em tudo. E o próprio Espírito fala assim: ó, murmuraram, vocês murmuraram porque o coração de vocês está errado. Se o coração teu estiver errado, não vai acontecer com você agora a tua relação com Deus. Não vai acontecer com você o que está lá agora aqui. Você pode voltar em Mateus comigo. Em Mateus 6, 33. Mateus 6, 33. Diz assim: mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Ele está falando aqui, ó, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, querido, quando a gente pega aquela palavra que a gente leu agora e fala que Deus, que o Espírito Santo ele é uma pessoa, né? E o Espírito Santo está vendo a gente, está olhando para o nosso coração. E aí você pega essa palavra aqui, buscar em primeiro lugar. O que ele está buscando? O que ele está olhando no teu coração? Se você coloca Ele em primeiro lugar. É isso que é a chave. Se você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, e deixa o Espírito Santo agir em primeiro lugar, então todas as coisas serão acrescentadas e você não vai se preocupar com o dia de amanhã. E ele fala assim: pare de se preocupar com o dia de amanhã, porque a cada dia basta o seu próprio mal. Ele está querendo dizer: vocês que não colocaram em primeiro lugar, vocês vivem preocupados com o dia de amanhã. É muito comum aqui na gente, essa turma aqui, a gente perguntar, talvez tenha um monte de gente aqui preocupado com as contas que vai pagar amanhã. E esse momento não é para você preocupar com nada de amanhã. Está preocupado se amanhã você vai conseguir um emprego ou se você vai tirar uma nota boa na prova? Está preocupado se vai casar ou se vai descasar? Está preocupado com o que fazer, com o que não fazer, onde vai conseguir o recurso? Querido, coloca Ele em primeiro lugar e todas as coisas serão acrescentadas. Sabe por que vai ser acrescentado? Porque você só acrescenta naquilo que já tem. As pessoas que não têm Deus em primeiro lugar colocam as coisas da vida como Deus, colocam o dinheiro como Deus. Eu estava falando sexta-feira que essa questão de dinheiro mesmo, ela é muito interessante, né? Se você for no mercado e faz a compra que você quer, aí você vai passar no caixa e você não tem dinheiro, você leva a compra? Não leva. Pode chorar, espernear, a não ser que você seja amigo do dono, alguém pague para você, mas de uma maneira natural você não leva. E é tão interessante a questão do dinheiro. Sabe como que Jesus chama o dinheiro? De Senhor. Jesus chama o dinheiro de Senhor. Mas Jesus chama não servir a dois senhores. Porque ou servir a Mamon ou serve a Ele. Porque se você tirar Deus de primeiro lugar da sua vida, vai entrar o dinheiro em primeiro lugar. Vai entrar o dinheiro. E tem um outro detalhe: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ele não fala que o dinheiro é a raiz, mas ele fala que o amor ao dinheiro é. Mas se você não ama a Deus, você vai amar o dinheiro. E quem daqui já passou por situações de superabundância na vida, ou está vivendo um momento agora de superabundância, sabe que não é aquilo que você imaginava, não é? Quem trabalhou para comprar um carro zero a vida inteira e colocou o coração no carro, comprou, achou maravilhoso, 2 meses já perdeu a graça, não é? Por quê? Porque isso não pode fazer nada para o teu espírito. Eu estou falando para você de uma situação que abre portas para você, porque você precisa, eu preciso viver na terra. Só que primeiro eu busco ao Senhor, porque é Ele que toma conta dos seus negócios. Porque se você não colocar Ele, se Ele não guardar a tua casa e os teus negócios, então em vão você trabalha.
Se o sentinela não guarda a tua casa, então você pode fazer o que você quiser, que não vai dar certo. Então você pode ganhar hoje aqui e perder amanhã. Porque a palavra fala que o justo vai herdar a herança do ímpio. O ímpio junta para o justo. Que é interessante o que Deus faz. Deus só dá no teu coração quando você não ama aquilo. Impressionante. Enquanto eu mantenho meu coração voltado naquilo, Deus não dá. Ué, mas como que Deus dá? Deus não dá? Não, Deus dá o que Ele quer. E o que Ele quer, Ele não substitui a presença dEle em primeiro lugar na sua vida e pronto. Ele não vai substituir. O Espírito Santo que fala o teu coração, está falando agora, que nós comentamos no domingo passado, que foi tremendo a gente orar pelas pessoas, é o mesmo Espírito que está te ensinando agora. E está falando para você, eu quero o primeiro lugar na tua vida. E o primeiro lugar na sua vida é o primeiro momento. É a importância do primeiro momento. Faz um teste então. Faz um teste. Faz um teste. Onde você for, no aniversário, se for na escola, sei lá, onde você estiver com a sua família, para o carro e fala assim para a família sua, você tem que ser homem, cara. Porque a palavra fala que o homem dá direção para casa, a mulher edifica, mas o homem dá direção. Você para a família e fala assim, vamos entrar no Espírito agora? Para e fala, Espírito Santo, eu coloco o Senhor em primeiro lugar nessa festa agora. Espírito, eu e minha família aqui, nós colocamos o Senhor em primeiro lugar. Primeiro lugar, Senhor, vem aqui, Espírito Santo, o Senhor está dentro de mim. Então o Senhor, esse ambiente é em primeiro lugar, antes de eu ir para o ambiente, em primeiro lugar. Sabe o que vai acontecer? A hora que você chegar lá, vai constranger quem está perto, sem você fazer nada. O ambiente vai mudar pela tua presença. Porque o Espírito Santo de Deus só habita naquele que reconhece Ele como principal. E o reino de Deus, quer ver? Está em Lucas 17, 20. Um pouquinho mais para frente aqui, ó. Aqui, ó, Lucas 17, 20. Interessante, querido. Fala assim, ó. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe, o reino de Deus não vem com aparência visível, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. A palavra fala quando João Batista começa a falar do reino dos céus, o reino dos céus é chegado do reino dos céus, o reino dos céus está entre nós. E depois quando fala do Espírito Santo, sempre quando fala do reino de Deus dentro de você, é o Espírito Santo dentro de você. Eu estou ensinando você a ter um relacionamento com o Espírito Santo, um relacionamento inabalável com Ele. Você pode viver a sua vida sem o Espírito Santo. Tem muita gente enganada. Tem muita gente que acha que quando chega na igreja, ouve a palavra e sente um arrepio na espinha ou alguma coisinha, estou com o Espírito Santo. A palavra não fala isso. A palavra não fala isso. Fala que aquele que é guiado pelo Espírito Santo, esse é filho de Deus. Então tem que ser guiado por Ele. E para você ser guiado por Ele, tem que estar dentro de você. Olha que interessante, tem um relato na Bíblia aqui, em Atos 19. Abre mais um pouquinho ali. Aqui, ó, quando Paulo chega na igreja de Éfeso, olha que interessante. 19:1 fala assim, ó, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pela estrada do interior, Atos 19:1. Achou aí? Amém? Enquanto Apolo, vou ler de novo, estou 19:1. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pela estrada do interior, chegou a Éfeso. E ali achou alguns discípulos e perguntou-lhes, recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? Olha que tinha uma igreja em Éfeso. Essa história aqui, quando Paulo vai nessa terceira viagem dele, ele vai fazer a viagem missionária dele. Lembra da história do Pentecoste, que acontece lá no livro de Atos, no capítulo 1, lá, lembra?
Quando vem o Espírito Santo sobre eles, e esse Espírito Santo pega 120 pessoas, e esses 120 ficam igual bêbados, né? E depois disso, que é essa manifestação que foi o principal choque do Espírito Santo lá, depois disso passa-se 40 anos, até que aconteça isso que eu li com você agora. Passa-se 40 anos, e Paulo chega em Éfeso. Ainda ele não manda a carta aos Efésios, mas ele chegou em Éfeso, e ele vai ver o que está acontecendo com a igreja de Éfeso. E ele chega na igreja de Éfeso e olha a igreja e vê o irmão assistindo o culto assim. Aí ele chega na hora da igreja de Éfeso, estou trazendo para o nosso dia de hoje, tá? Ele chega na igreja de Éfeso e ele fala assim: irmãos, agora vamos adorar o Senhor. Levanta a mão. Cansei. Ele chega na igreja de Éfeso e ele começa a ministrar as pessoas, e as pessoas começam a olhar para o relógio e falam: eu quero ir embora logo. Eu quero ir para minha casa, que vai que eu pego um final do Fantástico, que tem uma reportagem que está no finalzinho dele. Fala Jesus, né? Pior, né? Se você vai, não quero pegar o BBB ainda, né? Se existisse lixologia. Aí ele chega na igreja de Éfeso e ele vê os irmãos da igreja de Éfeso, nenhum preocupado com o outro, não está nem aí. Sabe o que ele faz? Ele olha para aquela igreja morta, e olha para eles e fala assim: vocês receberam o Espírito Santo? Aí eles olham para Paulo: quê? O que você falou? Vocês receberam o Espírito Santo? Porque morto do jeito que você anda, é só o teu espírito está aí dentro, e olha, o teu espírito está em coma. Você recebeu o Espírito Santo? Aí, porque ele vê uma situação morta de uma igreja, estou colocando para uma realidade para você entender melhor. Ele vê uma igreja de uma situação de uma turma morta, e é o que eles respondem para ele: não, nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Olha que interessante. O que me dói não é isso aqui que eu estou lendo. O que me dói é ministério que se desenvolve, que nem sabe quem é o Espírito Santo de Deus. Tem ministérios que se desenvolvem, que não sabe quem é o Espírito Santo. Se fosse Paulo perguntando para a igreja X ou Y, ele perguntaria: qual que é? Vocês conhecem o Espírito Santo? Não, está na Bíblia. Eu não estou falando mal de igreja, pelo amor de Deus, presta atenção no que eu estou falando mal do teu ministério. Piorou mais ainda. Porque você pode estar desenvolvendo o teu ministério sem o Espírito Santo. Durante 40 anos essa turma aqui desenvolve o ministério deles. Eles cantam na igreja, eles pregam na igreja, eles vão na igreja. Eles são uma turminha de remanescente que ficou aqui. A gente ficou aqui, né? Pá, não tem o que a gente acreditar. Vamos no domingo do culto. E aí começa assim então a entender, querido. Lembra que eu falei no começo que o Espírito Santo ele é muito sensível? Sabe como que o Espírito Santo está agindo na vida de uma pessoa? Quando a chama não apagou. Lembra da passagem? Uai, a gente reconheceu Jesus mesmo, Ele ressuscitou. Porque quando Ele falava com a gente, queimava em nós. Quando o Espírito Santo tá, você é desejoso pela palavra. Hoje eu acordei cedo, sedento pela palavra de Deus. Fui dormir ontem mais ou menos 1h da manhã. Não, 1h cheguei em casa. Aí hoje cedo tinha umas coisas para resolver. O Nick mandou uma mensagem para mim 9h30 da manhã, achando que estava abafando. Acordou já. Uau! Que ele tinha que fazer, nem lembro o que era que ele tinha que mandar. Ele mandou para mim lá. Falei: cara, eu já li umas 10 páginas no livro que eu estou lendo sobre o Espírito Santo, que eu amo ele. Já li a Bíblia. Louco, já acordou? Colocou assim. Aí quando essa chama começa a ficar dentro do teu coração, sedenta, você começa a entender a necessidade dele. Porque quando você chega numa reunião, você olha para cima, olha para cá, e Espírito Santo, o Senhor está? É muito fácil. É muito fácil. Eu chego numa festa, falo na festa: Espírito Santo, o Senhor está aqui?
Se não vem paz no meu coração, eu vazo. Uma que eu já não vou em festa, é muito difícil. Teve uma festa que a gente foi, eu falei para ela, vamos embora daqui, que negócio tá feio. Ai, o que você está falando? Vamos embora daqui. Estava tudo normal, nós saímos, quebrou o pau na festa. Agora, eu vou no baile, você acha que eu entraria no baile? Agora eu estou falando para você da sutileza do inferno. Sabe qual que é a sutileza? Ele vai colocando coisinhas para você que tira a prioridade de Deus na tua vida. Coisinhas. Sabe qual que é coisinhas? Hoje é final do Campeonato Paulista. E é Corinthians e São Paulo. A gente sabe que São Paulo vai ganhar. Como você já sabe o resultado, você não precisa ficar assistindo, querido. Não é verdade? Então, ela concorda. Mas a sutileza do inferno é você falar assim, eu vou ficar assistindo o jogo. Então, começa 4 horas, é isso que começa? No meu tempo era assim, no meu tempo que eu assistia. Há uns 10 anos atrás, mais ou menos. Era assim, começava às 4, aí terminava às 6. Aí você estava bravo porque o seu time perdeu, ou muito feliz porque ele ganhou. E aí pronto, agora eu vou sair ver os colegas e eu não estou nem aí para a igreja. Tranquilo, a chama vai apagando. A chama vai apagando. E a preocupação vai subindo. E quanto mais você vai se preocupando com as coisas que vai acontecendo, menos a chama do Espírito Santo você tem. E é sutil, você não percebe. Vai chegar um momento que alguém vai te convidar para alguma coisa que você jamais faria se tivesse com a chama acesa dentro de você. Só que como agora apagou, você faz de boa e nem sente mais nada. Porque antes você faria e ficava arrependido. Hoje você faz e não está nem aí. Sabe por quê? Porque a chama extinguiu. Eu tenho um autor, Werner, eu não lembro. É um autor, um nome bem difícil de falar. E ele fala que, sabe como que ele orava? Eu vou adotar isso, eu nunca fiz. Ele orava, e do jeito que ele falou, eu nunca fiz. Ele orava assim. Ele nunca orou 1 hora. Nunca ele orou 1 hora. Aí ele orava meia hora. Mas ele orava meia hora. E as outras meia hora ele fazia as coisas dele. Depois ele orava mais meia hora. E outras meia hora fazia a coisa dele. Meia hora e meia hora e meia hora. E vai embora o dia inteiro. Claro que ele tinha condições de fazer isso por questão de tempo. Mas você não precisa ter o tempo que você acha que você precisaria ter para orar, sendo que você pode orar em línguas. Sendo que enquanto você está no teu trabalho lá fazendo, você pode estar em oração, orar e sem cessar. Porque isso não deixa a chama apagar. É tão gostoso que quando você chega perto de uma pessoa e vai conversar com a pessoa e a chama dela está acesa. Cuidado com o fogo aceso e pensar outra coisa. E que a chama dela, o coração dela está aceso, ela está sedenta. Como aconteceu com essa turma aqui que não conhecia essa presença do Espírito Santo. Hoje eu falo para você, se você está nessa situação, não sai daqui desse jeito hoje. Você não veio para um culto porque você quis ir, você veio porque o Espírito Santo trouxe você aqui hoje. Antes de você estar aqui sentado, teve pessoas que intercedeu pela tua vida hoje. Você mal sabe, mas você já foi ungido hoje. Na hora que você chegou na porta, tacaram a mão, se não fizeram a paz do Senhor para você, lambuzaram sua mão de óleo, você nem percebeu. Aí você sentou aqui, já foi orado. 5 horas da tarde, tinha uma turma intercedendo por você lá naquela salinha, das 5 às 5:30. Primeiro eles chegam, agora nós estabelecemos isso no ministério. Todo mundo que vai trabalhar aqui, primeiro vai chegar e vai orar das 5 às 5:30. Ah, mas eu não vou, então não faz mais nada naquele dia. Vai orar das 5 às 5:30 para colocar em intercessão o que Deus vai fazer. Aleluia. Espera aí, querido, não acabou ainda não. Abre comigo. Atos 10, 44. Mas já está acabando. Fala assim, ó. É a passagem de Pedro na casa de Cornélio. E é interessante que ele fala assim, ó. Dizendo Pedro ainda, vai lá, Atos, um pouquinho para trás, né? Aleluia.
Atos 10, 44. Dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviram. Os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, pois os ouviam falar em línguas e engrandecer a Deus. Então perguntou Pedro, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então lhe rogaram que ficasse com eles por alguns dias. Pedro está ministrando numa casa, e quando de repente ele começa a ministrar, vem o Espírito Santo, toma todo mundo e batiza as pessoas no Espírito Santo. E as pessoas começam a orar em línguas e profetizar, naquele momento. E depois ele fala assim, ó, vocês que receberam o batismo do Espírito Santo, vocês podem negar o batismo nas águas? Talvez vocês negariam ser batizados na água? Aí desce e manda eles todos descerem e serem batizados na água. Uma coisa para você entender, que você precisa ser batizado do Espírito Santo. Ainda mais se você é tradicional, que está aqui dentro do nosso meio. De perguntar para nós, eu estou falando isso de perguntar assim, vocês são tradicional, pentecostal ou neopentecostal? Eu falei, não sei, nós somos nitro pentecostal, é outra coisa. Não sei, é nitro. Mas independente da tua condição, é interessante você entender isso. Independente da tua condição, você pode ser batizado pelo Espírito Santo hoje. Mas eu não sou batizado nas águas, esses daqui também não eram. Esses daqui não tinham passado pelo batismo nas águas. As pessoas acham que para elas receberem algo de Deus e do Espírito Santo de Deus, elas têm que descer as águas. Faz parte sim. Você ser batizado faz parte. Aquele que crer e for batizado será salvo. Faz parte do teu chamado. O batismo marca o teu chamado. Só que para você receber do Espírito Santo de Deus, você não precisa esperar descer as águas. Você pode receber agora. É só você querer. Você não precisa, a única condição para você andar com esse Espírito dentro do teu coração, a única condição que a Bíblia coloca é arrependimento. Só. Se você entrar na presença de Deus em arrependimento, pronto, você está com a maior força do mundo dentro de você. E ninguém te segura. E tudo que você falar vai ser endossado pelo Espírito Santo de Deus na boca das pessoas, no ouvido delas. E elas vão entender o que você está falando, porque é o Espírito Santo que está falando no coração delas. Aleluia. Feche teus olhos um pouquinho, onde você está? Sim, Espírito Santo de Deus, tenha a tua liberdade, Senhor Jesus. Alamachu de calamaçu. Alamaçu de camachi. Tem uma palavra em Tiago no capítulo 1, para você entender que para você receber, você tem que estar desejoso de Deus. E essa palavra fala da sabedoria que você recebe. E a palavra que o Espírito Santo de Deus, ele é um espírito de sabedoria, fala Isaías. E fala assim, ó, ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, Tiago 1,5, que a todos dá liberalmente, e não censura e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Homem vacilante que é, inconstante em todos os teus caminhos. Se você quer o Espírito Santo de Deus hoje, você tem que desejar isso. Desejar. Se você quer o Espírito Santo de Deus, eu não vou nem fazer apelo para você aceitar Jesus hoje. Se você quer o Espírito Santo de Deus, o contato que você nunca teve talvez, ou se essa chama que há um tempo acendeu na tua vida, e você não manteve mais ela acesa, eu quero que você coloque-se em pé, querido, nesse momento, com os teus olhos fechados, e vem aqui na frente comigo. Pode apagar as luzes, querido. Aleluia. Eu quero orar por você, querido. Shurekalamasu. Sim, Senhor, enche o coração dele, Pai. Transforma, Jesus. Traz de novo, Pai. Não há
há outro. Coloque-se em pé, querido, todos vocês. Não há Deus além de ti, não há outro. Nada se compara a ti, não há outro. Entre em adoração Não há agora. Deus Tanto você que está aqui na frente como você que está aí, entre em adoração, querido. Pode vir mais pra frente aqui. Nada se Oh! compara a ti. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só tu és Senhor. Só tu és Senhor. Vai declarando. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só tu és Senhor. Que só tu és Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua Querido, Deus se experimenta. que só tu és Senhor. Que só tu és Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só tu és Senhor. Só tu és Senhor. Aleluia, Senhor. Alabamai, xerecandalamas. Xalamamas. Tu és santo. Eu ministro, Pai, o batismo na tua presença, Pai. O batismo no teu Espírito, Pai. Enche, Espírito Santo. Oh! Tu és santo. Eu ministro, Pai, em nome de Jesus. Xalabaçu, decandalamache. Batismo na tua presença, Pai. Por meio de imposição de mãos, Pai. Xerecandalamaçu. Libera a oração em línguas agora. Xerecandalamaçu, decandalamaçu. Sim, Jesus. Acende o fogo, Jesus. Acende o Espírito Santo. Traz de volta. Xerecandalamaçu. Tu és santo. Xerecandalamaçu. Traz de volta, Senhor. És santo. Traz de volta, Pai. Pai, todo trilho que foi quebrado, ó Pai. Acerta agora e volta, Jesus. Eu vejo no Espírito sendo liberado agora, em nome de Jesus. Todo conserto, Pai. Conserto, Pai. Vai ser quebrado agora essa raiz do passado que seguram ele, ó Pai. De fluir na tua presença. Quebra, Jesus.